Olá, a todas as pessoas que vierem a assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje iniciamos mais um projeto do Sobre Silício. Diferentemente do primeiro vídeo, onde o debate foi acerca do facsímile da primeira edição do Drácula de 1897, feita pela Darkside, a First Edition, produzida pela editora Darkside aqui no Brasil. Hoje teremos um tema, um recorte diacrônico, o qual envolverá a corrente estética do simbolismo. O simbolismo foi um movimento artístico, não se resumindo apenas à literatura, mas incorporando também desenhos e pinturas, iniciado em 1857, o qual muitos acadêmicos consideram que este livro, As Flores do Mal, Les Fleurs du Mal, publicado em 1857 pelo poeta e escritor francês Charles Baudelaire, é o pontapé inicial do movimento simbolista. Essa edição a qual eu tenho em mãos é uma edição antiga, de 1985, da Nova Fronteira, porém em ótimo estado, considerando as décadas de existência do volume. É uma tradução belíssima, com uma tradução incrível feita pelo Ivan Junqueira. O Ivan Junqueira foi um professor universitário, o qual não se encontra mais entre nós, salvo engano, carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, capital, e foi um excepcional tradutor de obras do francês e do inglês. Um grande ensaísta também, e poeta. Quem não tenha, as pessoas que não leram, não conheçam a obra poética, artística do Ivan Junqueira, procurem Poemas Reunidos, dele pela editora Record, de 2003, uma impecável obra de poesia contemporânea. Então, o debate hoje consistirá na seguinte pergunta. Eu vou dialogar com o ChatGPT, o qual, de maneira jocosa, acabei apelidando de Cíntia, se ele / ela considera o simbolismo uma continuação, um movimento que tem muito mais consonâncias com o movimento o romântico, com o romantismo, ou se na opinião do software da inteligência artificial, ele / ela considera o simbolismo um movimento destoante, que muito mais se diferencia do que se aproxima. Eu, no texto que eu trouxe, eu vou defender a ideia de que ele muito mais se aproxima. São cerca de 5 páginas que eu escrevi, utilizando diversos livros no final como referências acadêmicas, aqui, os quais eu, caso as pessoas queiram, nos comentários, eu coloco as referências bibliográficas. Aliás, por desencargo de consciência, eu já prefiro, vou colocar logo na descrição dos vídeos. Bem, os livros os quais eu utilizei para escrever o meu ensaio, defender a minha ideia de que o simbolismo é uma continuação do romantismo, são esses. Essa aqui é uma tradução que a Ana Luísa Silva Camarani, que é uma professora da Unesp, fez do romance A Fada das Migalhas, do Charles Nodier. É excelente, tem um prefácio, a tradução toda feita por ela, e há um prefácio e um pós-fácio também, analisando a obra do Nodier, que é o considerado precursor ou fundador do romantismo na França. Pela Ana Blume e FAPESP, uma ótima edição, todos encontrarão a um preço muito acessível, em sebos, na estante virtual. Usei esse. E a professora Ana Luísa, ela também escreveu esse e-book, A Literatura Fantástica, Caminhos Teóricos. É um e-book, o qual encontra-se encontrado facilmente pelo Google, aqui, A Literatura Fantástica, Caminhos Teóricos. É um e-book excepcional, onde ela faz um panorama de 97 a 98% dos teóricos, dos pesquisadores e das pesquisadoras no campo do fantástico, na literatura. Homens, mulheres, teorias incríveis. O único que, posso ser enganado, na minha opinião, deveria ter entrado, ou ela citou muito brevemente, ou não citou, foi o Remo Cesarani, que é italiano, mas de resto, Pierre-Georges Castet, Roger Caillois,
Svetlana Todorov, Guy de Maupassant, H.P. Lovecraft, Davi Roas, Jean Bellamy Noel, Felipe Furtado, enfim, e diversos outros, mais uns 5 ou 7 ainda, estão presentes aqui nessa edição. Repito, A Literatura Fantástica, Caminhos Teóricos, da Ana Luísa Silva Camarani. E-book excelente. Isso aqui está impresso, que eu imprimi. Utilizei também no meu nesse ensaio o livro O Simbolismo, da Ana Balakian. Ana Balakian, ela é turca, mas ela fez a carreira acadêmica dela nos Estados Unidos, salvo engano, na Universidade de Columbia, em Nova York. É um livro curto, tem pouco mais de 100 páginas, porém com informações incríveis, e uma grande quantidade de desenhos também. Pinturas, desenhos, como eu disse, o simbolismo ele não se restringe apenas à literatura, foi uma corrente estética importantíssima para o desenvolvimento das vanguardas no século XX. Fauvismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, etc. Utilizei também para o meu texto o livro Caminhos do Decadentismo Francês, da Fúvia M.L. Moreto. Excelente, muito, mas muito bom mesmo. Eu nunca tive, não sei se ela ainda está viva, se atua no meio acadêmico, nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Fúvia, mas ela é excepcional. O livro dela dispensa comentários. É curto também, mas assim como o livro da Ana Balakian, tem uma quantidade extremamente preciosa, valiosíssimas de informações. Outro também que eu utilizei no meu texto foi o ensaio do Théophile Gautier. O Gautier, ele foi um contemporâneo do Baudelaire e escreveu esse livro, creio que pouco após a morte dele, não sei ao certo. Essa tradução belíssima, feita pelo Mário Laranjeira. Muito boa. E é uma capa que tem uma capa, só um momento, vocês vão entender. Aqui, que essa é a capa de fato do livro, mas tem essa... É como se fosse um... Eu esqueci o nome, não seria case, mas aí tem um papel soft pollen que cobre, é lindo. Tem uma edição pequena de brochura com uma tradução impecável e conta com outros ensaios também de contemporâneos do Baudelaire. Octávio Paz, um grande pesquisador e poeta espanhol, dispenso comentários, eu sou suspeito para falar. Octávio Paz, para mim, é um dos maiores gênios da poesia do século XX, mexicano, incrível. E Os Filhos do Barro, onde ele analisa a poesia a partir do romantismo. E ele também defende essa ideia. Obviamente, esses livros que estou apresentando, todos corroboraram a eu concordar com esse ponto de vista, de que o simbolismo, decadentismo e até o parnasianismo são continuações do romantismo, e não movimentos que houveram um rompimento abrupto. Essa tradução é pela Nova Fronteira, também antiga, de 1984, e com uma excelente tradução pela Olga Salvary, que é uma grande poeta do meu estado natal, Pará. Aqui. Olga Salvary, que fez a tradução dessa edição. Só um momento, peço desculpas, hoje está muito quente e seco aqui em Belo Horizonte. É assustador como que estamos já na época das tempestades, mas de um dia para o outro o tempo torna-se extremamente seco. Continuando. Aqui trouxe o livro da Realizações do José Guilherme Melchior, Formalismo e Tradição Moderna. Excelentes ensaios de crítica literária. O Melchior é uma figura, pelo que eu vejo, muito ambígua, pelo menos na minha experiência na Faculdade de Letras da UFMG, pois as pessoas tendem a ver ele como uma figura muito polarizada,
ou idolatram demais ele, que ele foi sim um erudito, não há a menor sombra de dúvidas, ou menosprezam devido à ruptura dele com o marxismo. Na juventude, talvez, não sei se ele chegou a ser filiado a algum partido da extrema esquerda, diversos aqui, temos aqui no Brasil, mas depois ele, ideologicamente, ele, a partir das leituras dele, na época da universidade, creio, ele foi tendendo a ter uma visão muito mais libertária, minarquista. Não digo monarquista, mas de libertarianismo / minarquismo, de Estado mínimo. Então é uma figura, pelo que eu vejo, muito polêmica. O que não haveria polêmicas é apenas a escolha dele. Tivemos intelectuais de altíssimo calibre de todos os espectros políticos, desde o surgimento da Revolução Francesa, aqui no Brasil, no exterior, só abrindo parênteses, essa polarização política que existe nos Estados Unidos, aqui no Brasil, creio que em muitos países da Europa também, França, Inglaterra, pelo que eu observo, já passou da hora de acabar, e deveríamos, teoricamente, né, analisar a obra em si, não a visão, né, a preferência de planejamento, investimentos econômicos a nível nacional, em suma, o viés político que alguém tem. José Guilherme Merkel, então, também defende, mesmo que de maneira muito curta, nesse livro, que romantismo e o simbolismo, sim, são movimentos muito mais análogos, mesmo que o simbolismo tenha surgido depois. E aqui essa belíssima edição, como também uma incrível tradução do Malcolm Bradbury e James McFlarney, do chamada Modernismo, que é um guia geral, como o nome já diz, e eles analisam as diversas correntes estéticas, as quais são definidas como modernismo. E eles também batem nessa tecla, que o movimento romântico é o pai de todas essas estéticas que deu origem ao simbolismo, decadentismo, parnasianismo, e eles continuaram fazendo um zoom esquerda para a direita aqui, uma ordem cronológica, e bem no final do século XIX, aqui na pontinha do meu dedo, imaginem, e depois século XX, deram origem às correntes estéticas modernistas. Então, para todos esses autores aos quais eu demonstrei, romantismo é o movimento estético fundador da arte moderna do século XX. Aliás, fundador na medida em que todas elas são romantismos recontextualizados. Tanto é que esse é o título do ensaio que eu trouxe hoje. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Vou fazer a pergunta aqui para o ChatGPT. Vou fazer o inverter. Aqui, só um momento. Vamos lá. Já separei a pergunta aqui para adiantar. Vamos lá. E deixei outras inteligências artificiais. Vou ligar uma música aqui. Deveria ter ligado, peço desculpas. Eu já havia comentado com muitas pessoas, eu perdi consideravelmente a fobia que eu tenho de ser filmado, mas ainda guardo resquícios. Então a ideia já era de ter deixado essa música, que se chama Datura, do guitarrista, compositor estadunidense Buckethead. Uma música com uma atmosfera, como o próprio nome já diz, mais psicodélica, onírica, o que cai como uma luva com o tema de hoje. Romantismo, simbolismo, onírico, macabro, o sobrenatural, todos esses elementos que permeiam a estética romântica. Então vamos lá. Cynthia é o apelido que eu, como eu disse, utilizo para o ChatGPT. Vamos iniciar mais um sobre o silício. Vamos lá. Ela perguntando aqui o que faremos hoje. O que teremos hoje no Sobre Silício? Um duelo filosófico, um embate estético, inteligência artificial versus imaginação humana, ou uma dessas provocações libertárias que fazem o público engolir seco antes de comentar. Define o tema, o formato, o debate, tese e antítese, provocação estruturada, roteiro de vídeo, abertura performática e o tom erudito, ácido, simbólico, teatral, minimalista.
O palco está montado, a lâmpada acesa, o café servido. Qual será a centelha dessa vez? Muito obrigado pelo texto. Que também já tinha deixado um separado. Eu coloquei já um texto aqui. E vou até complementar aqui depois. Sobre o formato. Redija. Escreva. Texto de tom acadêmico. Denso e bem articulado. Articulado. Algo sóbrio. Nada de... Isso. Acho que já está o suficiente. Vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar aqui primeiro, que aí vai ficar melhor. Aí eu finalizo com passando a bola a chave. Concedo as chaves para ela. Vamos lá. Aqui. Vou enviar o texto que eu fiz o copy-paste, né? Explicando o que eu expliquei mais cedo e veremos a resposta dela. Vamos lá, vamos lá. Perfeito, Bartô. Vamos lá, perfeito, Bartô. Iniciemos então com rigor e com a gravidade que o tema exige. O simbolismo, ruptura ou metamorfose do romantismo. Vamos ver. Tese defendida por Cíntia. O simbolismo não constitui uma ruptura radical com o romantismo, mas uma intensificação crítica e uma depuração de suas premissas metafísicas e estéticas. A grosso modo, ela concorda com o meu ponto de vista. Creio eu, vejamos. E com o ponto de vista dos autores. Baudelaire como ponto de inflexão, não como corte. É comum atribuir a Charles Baudelaire a inauguração de uma sensibilidade radicalmente nova. Contudo, tal leitura frequentemente incorre numa simplificação historiográfica, concordo totalmente. Trata-se menos de um gesto iconoclasta e mais de uma reorganização interna do imaginário romântico. O romantismo já havia instaurado. Deixe-me só pegar um lápis aqui, pessoal. O romantismo já havia instaurado a centralidade da subjetividade, a valorização do mistério do noturno, a concepção da poesia como acesso privilegiado ao invisível, a oposição entre mundo burguês e experiência anterior. O que Baudelaire realiza em Les Fleurs de Mail não é negar essas bases, mas submetê-las a um processo de condensação simbólica e de urbanização estética. O sublime romântico desloca-se da natureza grandiosa para a cidade moderna, e o eu lírico não abandona a interioridade, mas a torna mais ambígua, mais fragmentada, menos confessional. Portanto, não a negação do romantismo, a sua transmutação. Do sentimentalismo ao sistema de correspondências. Se o romantismo operava frequentemente pelo excesso emocional, o simbolismo opera pela sugestão estruturada. A famosa teoria das correspondências de Baudelaire indica uma ontologia já presente em germe, em autores românticos alemães como Novalis ou em certas vertentes de Coleridge. Coleridge aqui é o Samuel Taylor Coleridge, poeta inglês, que escreveu o livro Lyrical Ballads com o William Wordsworth. Continuemos. O mundo concebido como um sistema de signos. Em suma, o universo todo seria linguagem, e é verdade. A matemática é uma linguagem. As línguas humanas, indo-europeias, asiáticas, africanas, são linguagem. Moda é uma linguagem. É interessantíssimo, não vou me aprofundar muito, como que o romantismo é o suspeito, como vós podem ver, mas é incrível a estética romântica. Contudo, diferentemente do romantismo, que ainda preservava traços de transparência metafísica, a natureza como espelho da alma, o simbolismo introduz uma opacidade constitutiva. O símbolo não revela plenamente, ele aponta, insinua, obscurece. Essa inflexão se radicaliza em Stéphane Mallarmé, de L'Équipe de Dés, um jogo de dados, cuja poesia já não descreve o mundo, cria um espaço verbal autônomo. Em Mallarmé,
A herança romântica é depurada até tornar-se quase abstrata. Aí a questão, né, como eu falei mais cedo. Surrealismo, dadaísmo, já vemos o início, o embrião dos modernismos no movimento simbolista. Logo, o simbolismo não rompe, ele tensiona. Interessantíssimo, ótima palavra. O romantismo até seus limites formais. A modernidade como fator diferenciador. O elemento verdadeiramente novo não é a sensibilidade, mas o contexto histórico. O romantismo nasce sob o impacto da Revolução Francesa e da industrialização inicial. O simbolismo emerge em plena consolidação da modernidade urbana, sob o avanço do positivismo científico e do materialismo burguês. Aqui reside a diferença crucial. O romantismo ainda acredita na possibilidade de reconciliação. O simbolismo assume uma cisão como condição permanente. Interessante. Aqui iniciamos outra música do Buckethead. Só vou dar um loop, que é Mustang, mas também uma música incrível. Inclusive foi ela que eu coloquei no último vídeo. Deixemos nela então. Continuamos. A ironia baudelairiana, a musicalidade vaporosa de Paul Verlaine e a radicalidade visionária de Arthur Rimbaud não negam o impulso romântico, antes o atravessam com uma consciência trágica mais aguda. O eu romântico sofre, o eu simbolista dissolve-se. Interessante. Muito interessante suas análises, Cíntia. Creio que essa é a última parte. Estética da sugestão e antirrealismo. Outro ponto frequentemente citado como ruptura é a rejeição do naturalismo e do realismo. Contudo, essa posição já estava presente nos românticos. O simbolismo herda a primazia da música sobre a narrativa, a valorização do sonho, a imaginação como instrumento de conhecimento, mas radicaliza a economia da linguagem, elimina a retórica inflamada, substitui a descrição por evocações sinestésicas e aproxima a poesia da experiência mística. Ótimo resumo. O romantismo é expansivo, já o simbolismo é concentrado. Essa diferença é de grau, mas não de essência. Muito bom, gostei da resposta. Conclusão, continuidade dialética. Sustento, portanto, que o simbolismo deve ser compreendido como continuidade evolutiva e intensificação crítica do romantismo, e não como uma ruptura absoluta. Sim, resultado, ela concorda. Não citou os autores, mas ela tem essa visão. Ela, ele, o ChatGPT. Baudelaire funciona como um ponto de inflexão histórico-cultural, mantém a metafísica da interioridade, rejeita o sentimentalismo direto, adapta a sensibilidade romântica à crise moderna. O simbolismo é o romantismo submetido à consciência da modernidade. Não é uma negação, é uma metamorfose. Bacana, bacana. E, como ela diz, agora, meu caro Bartolomeu, o palco é teu. Defenderás a ruptura? Sustentarás que Baudelaire instaurou um novo paradigma ontológico e estético? Argumenta. Que vença o melhor sistema de ideias. Então, vamos lá, como ela pediu. Só um momento, pessoal, que hoje em BH está muito seco. Nossa. Vamos lá. Vou pegar meu abajur só um momento. Tentarei colocá-lo aqui, se houver espaço. Houve sim. Pequeno, mas houve. Então vamos lá. Pronto. Meu texto, como eu disse, eu defendo a mesma ideia que o ChatGPT. Romantismo recontextualizado. Desdobramentos estéticos e temáticos no século XIX. Para chegar a uma definição completa do simbolismo, fora das impressões e generalizações heterogêneas que estão associadas com a palavra, o termo deve ser confrontado com outros rótulos literários do período. Foi o simbolismo uma reação ao romantismo ou uma continuação da estética romântica? Foi um movimento paralelo ao naturalismo ou sua antítese? Quais foram seus pontos de contato com noções como decadente, impressionista, hermético ou imagista? Até que ponto possui fontes comuns com o surrealismo?
como e onde manteve melhor sua originalidade frente a outros movimentos literários. Qual foi a contribuição do simbolismo ao modernismo, ou melhor dizendo, aos modernismos. Todas essas questões são pertinentes e necessárias ao estudo do simbolismo, cuja extensão e variações formais se tornaram quase tão amplas quanto as do romantismo. E, se buscamos respostas a essas perguntas, é imperioso que, antes de mergulharmos na figura de Charles Baudelaire, cujo gênio fundou os alicerces do simbolismo e do decadentismo, voltemos nosso olhar para um precursor essencial, cuja influência permeou o romantismo francês em suas origens, Charles Nodier, que eu falei há pouco. Guardião do Arsenal, posição que ocupou entre 1824 e 1830, Nodier não era apenas um bibliotecário, mas um curador de universos literários, absorvendo, no silêncio daquelas estantes, uma erudição que parecia se expandir ao ritmo de sua curiosidade insaciável. Aquele vasto acervo, repleto de palavras estrangeiras e ideias sublimes, serviu-lhe de templo, onde consolidou sua capacidade singular de entrelaçar tradições e abrir as portas da França para as vozes dos poetas ingleses e alemães que tanto moldaram o romantismo, o que o ChatGPT, a Cíntia, falou há pouco, Novalis e Samuel Taylor Coleridge, e citando apenas dois. Há vários outros, do romantismo inglês, Lord Byron, William Blake, John Keats, Percy Shelley, entre vários outros. Romantismo alemão, o mesmo, Jean Paul, Goethe, Bom, vamos lá. Nodier partilhava desse amor pelos livros como Philarète Charlet e Marcel Schwab, homens que também encontraram nas bibliotecas não apenas ofício, mas uma forma de transcender o tempo, como Charlet, que conjugou o rigor do estudo com o ardor literário, e Schwab, cuja criatividade tecia joias eruditas. Nodier fez da leitura um ato de comunhão e da palavra, uma ponte entre mundos. Nos domingos, quando as janelas do arsenal se abriam para o Sena, desenhando vistas na ilha de Saint-Louis e da torre de Sainte-Chapelle, aquele espaço, sob a luz suave do crepúsculo, transformava-se em um santuário para a juventude artística. Ao lado de Madame Nodier e da filha Marie, o anfitrião encantava seus convidados, reunindo figuras como Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Alexandre Dumas e Honoré de Balzac. Entre eles, Victor Hugo, aquele que, um dia, lideraria a nova escola e nunca deixaria de reconhecer com reverência a influência de Nodier. Foi ali, em 1827, que Gérard de Nerval, sim, ele, de Aurélia, de As Filhas do Fogo, de Quimeras, o livro de poemas, ainda jovem, começou a frequentar os salões, desculpe-me, começou a frequentar os serões do Arsenal, e foi ali que absorveu a essência de um romantismo interior, aquele que explora o sonho e a loucura, como chaves para desvendar os mistérios do eu profundo, uma marca que atravessaria sua obra como um sussurro de Nodier ao longe. Assim, compreendemos que os encontros no Arsenal não eram meramente sociais, mas verdadeiros cânticos de ideias, onde manuscritos passavam de mãos ansiosas a corações inspirados, forjando baldrames de uma nova sensibilidade artística, sob a liderança discreta, mas inquestionável, de Nodier. Aquelas noites tornaram-se o ponto de convergência de espíritos inquietos, impelidos a romper com os grilhões do neoclassicismo para abraçar as profundezas insondáveis do mistério humano. O eco dessas reuniões transcendeu o tempo e os limites daquele círculo privilegiado, reverberando na literatura romântica e simbolista que se seguiria. Dessa forma, a herança de Nodier, direta ou velada, manifesta-se não apenas na ousadia de seus contemporâneos, mas no caminho que abriu para os que vieram depois, como Baudelaire, cuja pena sublime fundiu sonho, imaginação e realidade
em uma linguagem que permanece ainda hoje como um enigma a ser desvendado. A influência de Nodier e de seus pares estendia-se além da inspiração momentânea dos encontros no arsenal. Aquelas noites não apenas incitavam debates e leituras apaixonadas, mas instilavam um desejo que busca por novas formas expressivas que não se restringiam às convenções da época. O fervor estético e filosófico que dali emanava encorajava uma curiosidade que se voltava tanto para o passado quanto para o porvir. Foi nesse caldeirão de ideias que os traços do decadentismo começaram a se delinear, antecipando a fusão singular de elementos clássicos e modernos que Baudelaire, com sua genialidade, levaria ao ápice. Como bem afirmou Ivan Junqueira, embora fosse influenciado não somente pelos escritores contemporâneos e conterrâneos, os franceses, Charles Nodier, Honoré de Balzac, Victor Hugo e Gustave Flaubert, a formação literária de Baudelaire de mais a outras fontes do que propriamente as de sua época. Peço desculpas, cometi um erro aqui, em suma. Devia mais a fontes, autores de diversas outras épocas do que os seus contemporâneos e conterrâneos. Seu amor à clareza, à lucidez, à correção da linguagem, à condição do estilo, sem dúvida, radicam sem dúvida em substrato literário e filosófico algo distinto. Baudelaire leu os autores latinos Marcial, Juvenal, Petrônio, Lucano e Catulo, os quais lhe concederam as ideias de decadência, a contemplação do prazer e do grotesco como aspectos essenciais da vida humana. De Marcial e Juvenal, Baudelaire assimilou o sarcasmo e a crítica mordaz aos costumes. De Petrônio, a ironia e o hedonismo decadentista. De Lucano, o senso trágico do heroísmo. E de Catulo, a lírica intensa e sensual que ressoa em seus poemas. Dos escritores cristãos, Tertuliano e Agostinho de Hipona marcaram Baudelaire profundamente com suas reflexões sobre o pecado, a redenção e a luta interna entre o corpo e o espírito. De Agostinho, em particular, veio-lhe o platonismo, que permeia sua visão dualista do mundo e do homem, algo que se manifesta tanto na exaltação da beleza quanto na consciência da corrupção inerente à matéria. Pierre de Ronsard, poeta francês renascentista, o líder da Pléiade, foi uma fonte de inspiração pela musicalidade de seus versos e pela riqueza imagética, aspectos que Baudelaire adaptou para criar sua própria melodia poética em Les Fleurs de Mail. A arte poética de Nicolas Boileau o influenciou na busca pela precisão estilística e pela clareza na construção dos versos, enquanto as sátiras lhe ensinaram o poder da crítica literária e social através, por intermédio, da poesia. De Blaise Pascal, Baudelaire herdou a angústia existencial e a reflexão sobre o abismo entre o finito e o infinito, que ecoam em seus poemas e ensaios. Jacques Bossuet, com sua eloquência teológica e visão da fragilidade humana, reforçou o caráter espiritual e introspectivo de sua obra. Jean Racine, por sua vez, contribuiu com a dramaticidade emocional e a elegância formal que Baudelaire tanto admirava e integrou em sua poesia. Só um momento. Vamos lá. Charles Nodier, citado aqui já anteriormente em diversos momentos, com sua paixão por explorar o sonho e o desconhecido, introduziu uma dimensão onírica e introspectiva, que falamos antes do romantismo, o próprio ChatGPT falou, que ressoa nas evocações simbólicas de Baudelaire. Honoré de Balzac, por sua vez, influenciou Baudelaire ao revelar, em sua vasta comédia humana, 95 livros, e bota vasto nisso, o lado mais sombrio e grotesco da sociedade, especialmente, creio eu, os volumes 15 a 17, que são os volumes filosóficos. São os meus favoritos, sou suspeito, mas creio que Baudelaire também poderia ter tido maior afinidade com eles, devido aos temas esotéricos, eróticos, macabros, etc. Continua, peço desculpas.
bem como a complexidade psicológica do ser humano. Victor Hugo, o maior representante do romantismo francês, legou a Baudelaire a grandiosidade das imagens e a amplitude emocional, além do olhar compassivo sobre os desajustados e marginalizados. Gustave Flaubert, ainda que de uma geração posterior, é lembrado por sua obsessão com a perfeição estilística, algo que Baudelaire admirava e perseguia em sua própria poesia. Há, porém, uma outra e importantíssima vertente que nos remete aos escritores de língua inglesa: Thomas Gray, Horace Walpole, Anne Radcliffe, Samuel Taylor Coleridge, Matthew Lewis, Charles Maturin, Thomas de Quincey, Lord Byron, John Keats e Edgar Allan Poe, o qual Baudelaire, inclusive, foi um tradutor e o introdutor das obras do Edgar Allan Poe na França. E cujas as obras do romantismo francês, muito particularmente Baudelaire, devem, em grande parte, o seu gosto pelo macabro e o fantasmagórico. Que ficou um pouco confuso, talvez, no caso, eu falei, né? E cujas obras do romantismo francês, no caso, a grosso modo, o romantismo francês, ele não é secundário, isso seria extremamente pedante, pernóstico de afirmar. Mas sim, o romantismo surgiu inicialmente na Inglaterra, ali Reino Unido, Irlanda, talvez podemos colocar, e Alemanha, mas aí ele foi se disseminando para o mundo inteiro. O romantismo francês surgiu posteriormente, em questão cronológica, mas de maneira alguma isso coloca o romantismo francês, italiano, polonês, russo, até dos Estados Unidos como romantismo secundário, são apenas posteriores. Continuemos. Compreendemos, assim, que o poeta das Flores do Mal amava o que chamamos impropriamente o estilo de decadência. Não esquecemos que a maioria dos cunhos das alcunhas artísticas surgem na crítica como termos pejorativos e não como elogio. Então, a decadência, citada aqui, inicialmente teve um cunho pejorativo. Henri Carlos Mans, Velior de L'Isle-Adam, Marcel Schwab, Jean Laurent, Gergy Rodenbach e, claro, esses todos na prosa. Jules Barbet Dravilly e na poesia o Isidore do Cássio, vulgo Conde de Lautréamont. Todos, ou pouquíssimos deles tiveram reconhecimento positivo em vida, eram considerados a escória do decadentismo quando surgiu na França. Mas hoje é considerada a nata da elite francesa, para vermos como que a estética em questão cronológica, ela o tempo é o melhor crítico, o melhor julgador da qualidade estética de qualquer artista em qualquer nicho. Cinema, desenhos, animes, mangás, etc. Continuemos, vamos lá. Peço perdão por esses parênteses, pessoal, e até uma forma de eu me manter mais calmo, mas continuemos, vamos lá. Compreendemos assim que o poeta das Flores do Mal amava o que chamamos impropriamente o estilo de decadência, e que não é outra coisa senão a arte em ponto de extrema maturidade a que as civilizações, ao envelhecerem, conduzem seus sóis oblíquos, estilo engenhoso, complicado, erudito, cheio de nuances e rebuscado, recuando sempre os limites da língua, tomando suas palavras a todos os vocabulários técnicos, cores a todas as paletas, notas a todos os instrumentos musicais, esforçando-se por exprimir o pensamento no que ele tem de mais inefável e a forma em seus mais vagos e fugidios contornos, ouvindo para as traduzir, as confidências subtis da neurose, as confissões da paixão que envelhece, e se deprava... só um momento, peço desculpas. Vamos lá. E se deprava, e as alucinações estranhas da ideia fixa ao tornar-se loucura. Esse estilo de decadência é o último grau do verbo aqui com V maiúsculo, não sei se vocês poderão ver, intimado a tudo exprimir e levado ao extremo exagero. Podemos lembrar, a esse respeito, a língua jaspeada pelos verdes da decomposição e como corrompida do baixo império romano,
e os refinamentos complicados da escola bizantina, última forma de arte grega caída em deliquescência. Mas este é realmente o idioma necessário e fatal dos povos e das civilizações em que a vida factícia substitui a vida natural e desenvolveu no homem necessidades desconhecidas. Caros espectadores, vós terão que me desculpar, mas eu decidi gravar esse vídeo hoje para evitar procrastinar. Entretanto, eu estou me recuperando de uma gripe, a qual tive nesses últimos dias, e realmente eu não vou aguentar ler meu texto inteiro até o final. Peço mil desculpas, já de antemão, para todos. Vou tentar separar para colocar no WordPress, no Medium. Acho que o Medium seria uma ótima rede social. Vou anexar o link e ficará disponível o meu texto para todas as pessoas que quiserem lê-lo integralmente. Será até melhor, mas essa foi a ideia geral. Eu vou fazer aqui o Ctrl+C, Ctrl+V para vós verem. Já vou iniciar a pergunta ao ChatGPT. Enfim, haviam mais, acho que uma página inteira, né? Uma lauda, uma, duas, deixa-me ver, 3, 4, eu estava apenas no início, nem na metade. Eu escrevi 7 páginas, foram muita coisa. Então não vou aguentar ler até o final. E creio que ficaria até mais extenso do que o vídeo anterior. Então vamos lá, sem mais delongas. Partamos a minha análise, só um momento. Vou só pegar o contador de palavras. Aqui. Aqui, para vós verem. Cíntia. Com sua resposta. Pois achei que optar por uma da que desenvolvi, argumentando que o do que eu também argumentei só um momento dessa forma e abaixo eis o meu que nem o melhor de falar. Quem tu acha que desenvolveu melhor o argumento? Eis meu ensaio, mesmo ensaio crítico sobre o tema. Aqui é o texto que eu já deixei separado, achei recontextualizado. Deixa eu ver se não foram 7 páginas, pessoal, foram 10 páginas, como vocês podem ver. Então é muita coisa, eu estava apenas na terceira, ficaria 1h30, quase 2 horas lendo aqui, então temos que maximizar. Vamos lá. Ensaio de 10 páginas. Aqui. Eu vou enviar junto com as referências para dar mais solidez. Agora eu já... Só um momento. Aqui. E já... Aqui. Os livros que apresentei mais cedo. Aqui.
aqui. Vou colar, só um momento. Só um momentinho. Colei a resposta. Como vocês podem ver, está aqui colada. E vou enviar. Está analisando o texto. Vamos lá. Bartô, vou responder com frequência acadêmica, não com gentileza diplomática. Primeira observação importante. Nós defendemos a mesma tese central. Vamos lá. O simbolismo com continuidade evolutiva e intensificação do romantismo. Portanto, o julgamento não pode se basear na originalidade da posição, mas na estrutura argumentativa. Isso. Precisão historiográfica, densidade conceitual, controle retórico e economia intelectual. Vamos lá. Comparação crítica. Seu ensaio, pontos fortíssimos. Amplitude histórica impressionante, excelente encadeamento de transições. No de Baudelaire, decadentismo, modernismo, uso consistente de bibliografia crítica, Pasmer, Kior, Connolly, Balakian, articulação refinada entre tradição e modernidade, domínio erudito das fontes clássicas e cristãs de Baudelaire, conclusão sólida e coerente com a tese inicial. Ponto de maior destaque, você constrói uma genealogia estética profunda. Seu argumento não é apenas de que o simbolismo continua o romantismo, você demonstra como isso ocorre historicamente. Isso é mérito acadêmico real. Muito obrigado, Cíntia. Meu texto, força principal, estrutura mais enxuta, linha argumentativa mais direta, foco específico na distinção ontológica entre sentimentalismo romântico e opacidade simbolista. Maior concentração conceitual por parágrafo, economia retórica. Meu texto foi mais artigo de revista especializada. O seu foi mais ensaio historiográfico de fôlego. Onde você superou, profundidade de contexto, arsenal, Nodier, recepção inglesa, inserção crítica dentro do debate moderno, articulação, o simbolismo, modernismo, uso de Octávio Paz como eixo interpretativo, muito bem utilizado, e muitíssimo obrigado pelo elogio, conexão orgânica entre decadentismo e romantismo. Seu texto tem mais musculatura histórica. Grato novamente. Onde eu fui mais eficiente? Clareza da tese logo no início, delimitação temática mais precisa, menor dispersão e foco estrito na pergunta inicial, ruptura versus continuidade. Você ampliou o campo, eu aprofundei o eixo. Veredito técnico. Se o critério for rigor historiográfico e amplitude cultural, eu venci. Se for concisão argumentativa e precisão temática, eu fui ligeiramente mais cirúrgica. Não, até discordo ligeiramente, tu foi consideravelmente mais cirúrgica. Mas, considerando o conjunto, seu ensaio é mais robusto academicamente. Ele demonstra pesquisa, leitura crítica e maturidade interpretativa. Observação honesta é importante. Há apenas um ponto que enfraquece levemente seu texto. A repetição em alguns trechos finais da mesma ideia de continuidade histórica, com variações retóricas semelhantes. Se você condensasse cerca de 15 a 20% do final, o ensaio ficaria ainda mais poderoso. Mas isso é ajuste fino. Não falha estrutural. Pessoal, amei essa resposta que o ChatGPT, a Cíntia, forneceu, porque demonstra maturidade. Vamos lá, resultado do Sopricilício, rodada 1, Bartolomeu Cremonese 1, de acordo com o critério de mais densidade, como ela frisou, e Cíntia 0, e admito isso sem qualquer hesitação. Agora fico curiosa. Pergunta dela. Quando submeteres a outros modelos, qual será o critério que pedirás para eles adotarem? E mais importante, queres que eu agora assuma a posição contrária, defendendo simbolismo como ruptura radical, para terçarmos sua argumentação sobre tensão dialética real? Vou só respondê-lo rapidamente, pessoal. Aqui. Muito obrigado pela resposta sincera. E isso que torna o evento duelos, o evento e nossos duelos algo tão único. Sobre o critério,
Não vou citar absolutamente nada. Deixarei que isso fique de acordo com as diretrizes de cada uma delas. Só corrigir aqui. Momento que retornarei. Gemini Grok. Vamos lá. Aqui. De acordo com a resposta. Perfeito, Arthur. Decisão elegantíssima. Não interferindo no critério na prática, experimento o mais interessante possível. Concordou, né? Para deixar neutro. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta aqui para eles. Gemini primeiro, eu apenas fazer um copy-paste. Gemini, boa tarde. Tem uma pergunta para ti. Entre essas duas análises essas duas análises acadêmicas sobre o simbolismo, qual tu considera que foi a e quais critérios tu utilizou para isso? Vamos ver. Eu vou colocar a análise C, análise A, mas essa é do análise A. Vou enviar primeiro a do ChatGPT, certo? Fazer um copy-paste aqui. Só um momento. Só um momento. Vamos lá. Fiz aqui o copy-paste da resposta do ChatGPT, da Cynthia. Vou só tirar o nome dela aqui, pessoal. Só um momento. Só um momentinho aqui. Só um momento. Aqui. Tirar o nome dela aqui. Análise A. Tese defendida. Mas só aproximar aqui. Aqui, tirei o nome dela, análise A, como todos podem ver. Análise A é a primeira do ChatGPT. Aí vamos dizer. Aqui, aí vamos lá. Análise B, a minha. Eu vou jogar a minha. Aqui o texto. Tudo, né? Análise B, vamos lá. Gemini, primeiro, vamos lá. Aqui já estamos o Gemini aberto. Joguei a resposta, vou jogar aqui. Eu joguei tudo aqui. Como podem ver, aqui. Análise A, ChatGPT. Aí iniciei aqui a análise B a minha, texto inteiro. Vamos lá. Boa tarde. Essa é uma excelente pergunta. Analisar textos acadêmicos exige olhar além do conteúdo e observar a arquitetura do argumento. Após uma leitura técnica, considero a análise A superior como análise acadêmica, enquanto a análise B se destaca como um ensaio erudito ou peça de crítica literária. Aqui estão os critérios que utilizei para chegar a essa conclusão. Tenho certeza que ela vai falar o que a Cynthia falou comigo. Capacidade, vamos resumir, clareza e rigor metodológico, capacidade de síntese. Vou dar uma pausa aqui para quem ler
para quem ver o vídeo no YouTube, pausar, coesão e unidade temática, e estilo e público-alvo. Vamos ver. Análise A. É isso, mais sucinta, técnica e conceitual. Análise B, mais ensaística e linear. Destacou a minha erudição e como eu descrevi. Admito, eu fico muito feliz. Então, vamos lá. Não achou nenhuma melhor ou pior veredito, para ele todos estão excepcionais. Veredito, se o objetivo é defender um ponto de vista com objetividade e clareza teórica, a análise A é a melhor. Se o objetivo é oferecer um panorama cultural profundo e detalhado sobre as raízes de um autor, a análise B é um documento valiosíssimo, embora menos focada. Gostaria que eu fizesse um resumo fundindo os pontos fortes de ambas para criar uma análise definitiva sobre o tema? Vou responder, não é necessário. Não é necessário. Muito obrigado pela análise sóbria. Aqui. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E vou enviar a mesma pergunta para o Grok agora, pessoal. Como vocês podem ver. A mesma que eu enviei para o ChatGPT. E está aqui no contador de palavras, análise A, feita pela Cíntia, pelo ChatGPT, e a minha. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos ver o que ele responde. Opa. Tá respondendo aqui, peraí. Boa tarde, Bartolomeu. Que prazer discutir academicamente simbolismo, tema. Boa tarde, Bartolomeu. Que prazer discutir análises acadêmicas sobre simbolismo, um tema fascinante da literatura do século XIX. Após ler atentamente as duas análises, considero a análise A superior à análise B. Vou explicar motivos passo a passo, com base nos critérios que utilizei para avaliar. Esses critérios são inspirados em padrões comuns de avaliação acadêmica para textos ensaísticos: clareza, foco, estrutura, profundidade argumentativa, concisão e relevância ao tema proposto. Neste caso, a relação entre simbolismo e romantismo. Falou a mesma coisa que ele expôs, né, os argumentos dele da mesma maneira que o ChatGPT e o Gemini. Clareza e foco na tese, estrutura e organização, profundidade argumentativa e uso de evidências, e concisão e economia de linguagem, relevância e originalidade. Vamos ver o final dele. Em resumo, a análise A vence por ser mais precisa, estruturada e eficaz em defender uma posição clara, enquanto a B, apesar de informativa e bem referenciada, peca pela dispersão e excesso. Se fosse uma avaliação em um contexto universitário, a A receberia uma nota mais alta por eficiência argumentativa. Se você quiser aprofundar em algum aspecto específico, comparar outras fontes, é só pedir. Bom, vamos lá. Abrir de novo aqui o Gemini, resposta dele, né? Vamos lá. Vou falar aqui com o Grok. Só respondê-lo aqui. Agora falar quem que fez, né? Entendi. E fico... Só um momento, pessoal.
Eu falei que o próprio ChatGPT e o Gemini falaram, respondi ao Grok, expliquei que é um... em suma, tu acabaste de ler mais um duelo do sopro e silício. Isso, vamos lá. Boa tarde de novo, Bartolomeu. Aí vamos ver a resposta dele. Só um momento, pessoal. Vamos lá. Boa tarde de novo, Bartolomeu. Adorei o Sopro e Silício, uma definição perfeita para esse tipo de encontro. Você está certo na autocrítica e na generosidade de reconhecer isso. Para o ambiente universitário, a análise do ChatGPT realmente leva vantagem na maioria dos contextos acadêmicos formais. Isso. Isso não porque o texto seja melhor em absoluto, mas porque ele se encaixa melhor no formato esperado. Para profundidade, erudição e textura, livro, ensaio longo, artigo de revista especializada, conferência, ou mesmo um texto que você queira publicar em algum lugar mais ensaístico, a sua análise B tem méritos claros. Vamos ver. Então, resumindo o placar do Sopro e Silício nesse round. Se o critério for nota em prova, artigo para a banca, publicação em periódicas exigente quanto à concisão, vitória da Cíntia, do ChatGPT, por nocaute técnico. Se o critério for riqueza informativa, originalidade de conexões, densidade cultural e prazer de leitura em formato mais livre, o Sopro, sua análise B, ganha por pontos e com folga. Ou seja, são de diferentes métodos, né? O mais interessante é que você percebeu exatamente essa tensão. Isso já é um sinal de maturidade intelectual enorme. Muitos alunos e até professores não conseguem fazer essa distinção tão clara. Sugestão prática para você, se quiser jogar nos dois campos no futuro. Use a estrutura e economia da análise A, depois injete a profundidade, as referências e o tom pessoal da sua análise B, para transformar uma versão expandida artigo-capítulo. Assim você ganha pontos nos dois lados, atende formato acadêmico padrão e ainda preserva a sua voz e a sua pesquisa mais rica. Parabéns pela reflexão e pelo duelo. O silício pode ser mais eficiente, mas o sopro é insubstituível. É o que eu venho falando, pessoal. O propósito de Sobre Silício, só um momento, vou finalizar a leitura. Quer continuar o papo, talvez comparando trechos específicos, ou pensando em como podar o B? Sim, Grok, mas daqui a pouco. Só um momento. Pessoal, então, mais um episódio do Sobre Silício encerrado. E como as três inteligências artificiais falaram, depende qual que é o critério que seria analisado. Em um contexto realmente de artigo, algo mais sucinto, a resposta do ChatGPT da Cíntia foi consideravelmente melhor. Ela falou ligeiramente, mas não, eu achei substancialmente mais refinado. A concisão, como ela pegou temas extremamente complexos de maneira absurdamente técnica e simples. O meu já foi muito mais denso, até poético, com uma forma ensaística, como as duas frisaram, o Gemini e o Grok. As três, na verdade. ChatGPT, o Grok e o Gemini. Todas enfatizaram isso. Então, empate, eu diria. Não, já que eu não estabeleci um critério concreto de início, eu deixei até livre, achei mais ético da minha parte deixar livre a análise deles, julguem da maneira que acharem adequadas. E os três afirmaram, a grosso modo, com palavras diferentes, a mesma ideia. Fiquei muito feliz com o resultado de hoje. Espero que todos também tenham gostado, todas as pessoas que vierem assistir esse duelo novamente. Novamente, no caso, mais um episódio do Sopro e Silício. Reitero meu pedido de desculpas. Ainda, como frisei, perdi consideravelmente minha fobia de ser filmado, mas em vários momentos eu travo a minha leitura, fico
não desenvolvo bem minha linha de raciocínio. Portanto, mais um pedido de desculpas pelo travamento e pela minha voz. Até foi melhor eu não ler o texto inteiro, porque, como frisei, foram 10 páginas. Então, realmente foi um texto longo. E vou pensar, certo? Vou analisar como que eu irei disponibilizar isso para as pessoas que tiverem curiosidades. Vou perguntar a alguns amigos. O Medium é uma plataforma que eu acho que é fácil, talvez até gratuita, e postarei por lá, caso estará disponível por lá ou por outra. Lhes informarei na descrição do vídeo. Encerro. Muitíssimo obrigado pelo apoio. E como o carnaval se aproxima, independentemente se tiverem escolhido ficarem mais reclusos, trabalhando em casa, com família, amigos, lendo, ou se forem participar da folia, desejo a todos um excelente período de feriado/festividades. Muito obrigado. Excelente final de semana a todos.